Capítulo 1 No Mistério das Vielas de Quito. Quito é uma cidade que inspira curiosidade e admiração, mas, ao anoitecer, seu lado sombrio emerge. Com seu casamento antigo e viagens estreitas, a capital equatoriana se transforma em um lugar envolto por um mistério perturbador. Dizem que, em certas ruas, histórias de horror se revelam e lendas ganham vida, como a do infame enforcador de Quito. Tudo começa com sussurros abafados e passos que ecoam pelos becos, mas, quando alguém menos espera, surge a presença silenciosa e implacável dessa entidade. O enforcador. De onde vem sua sede por vingança? Este primeiro capítulo mergulha na atmosfera mística e carrega as viagens de Quito, onde o tempo parece parado, e o ar, carregado de memórias assustadoras, se torna quase palpável. Conforme a narração se desenrola, o espectador é conduzido a essa paisagem urbana e obscura, onde as luzes são fracas e as sombras parecem ganhar vida própria. Quito não é apenas uma cidade, é um cenário onde o horror vive à espreita, e cada canto pode guardar um segredo sombrio. Esse cenário misterioso é uma introdução ao conto do enforcador, uma figura emprestada que transcende gerações e permanece no imaginário popular. Entre lendas e realidade, a audiência é atualizada aos relatos que transformam essas coisas vielas no palco de um terror que parece nunca acabar. Esse é apenas o começo de uma história onde o sobrenatural e o real se encontram de maneira arrepiante e imersiva, criando uma atmosfera de suspense que dominará o vídeo. Underline 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 underline. Capítulo 2 Quem era o enforcador de Quito? A identidade do enforcador é cercada por teorias e versões conflitantes. Acredita-se que ele foi um homem comum, até que uma tragédia abalou sua sanidade. Algumas versões dizem que ele perdeu sua esposa em um assassinato brutal, e isso o consumiu de tal forma que ele perdeu a razão. Em um momento de desespero, teria realizado um pacto sombrio, oferecendo sua alma em troca de uma existência eterna para buscar justiça, de uma justiça que logo se converteu em vingança insana. Entidade sem rosto, movida apenas pela sede de causar terror de noite, ele caminha pelas estradas de Quito, carregando uma corda suja e gasta, sua única companhia, uma arma fiel com a qual ele sentencia suas vítimas. A figura do enforcado é descrita de diferentes formas, e alguns dizem que ele está encapuzado, outros, que seu rosto é apenas uma sombra vazia, enquanto o ar ao seu redor exala um odor forte de terra úmida e podridão. Essa descrição detalhada desenvolveu no imaginário do espectador a ideia de que ele não é apenas uma entidade sobrenatural, mas uma força física que pode atacar a qualquer momento. Ele se manifesta silenciosamente, deixando apenas o rastro de uma corda que arrasta pelo chão, sinal de que ele está próximo. Esse capítulo cria uma imagem perturbadora e envolvente, uma entidade que, ao mesmo tempo que parece humana, carrega algo de sombrio e inumano. Underline 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 underline. Capítulo 3 Dos relatos das vítimas e testemunhas. Testemunhas e vítimas sobreviventes relatam experiências que perturbam até os mais céticos. Essas pessoas contam que, nas viagens estreitas, quando a noite cai e o silêncio é absoluto, é possível ouvir um som inconfundível, o arrastar de uma corda pelo chão de pedra. É possível ouvir um som inconfundível, o arrastar de uma corda pelo chão de pedra. Um som que gela o sangue e cria uma sensação de medo incontrolável, diz Crichton que, ao ouvir esse som, o ar se torna pesado, dificultando a respiração, como se algo invisível estivesse enviado aos seus corpos. Seus passos se tornam mais lentos, como se uma força invisível as estivesse puxando para trás. Aqueles que sobreviveram carregam as marcas psicológicas desse encontro, um trauma que se manifesta em pesadelos e na sensação de serem observados constantemente. Esses relatos relatam algo comum, todos falam de uma figura encapuzada que surge no meio das sombras, apenas visível o suficiente para gerar pavor, mas sempre distante o bastante para instigar dúvida e terror. A cada nova vítima, a lenda do enforcador se fortalece, e o terror se espalha como um segredo sussurrado pela cidade. As histórias se tornam mais consistentes, e até os mais céticos começam a acreditar que há algo real por trás desses relatos.
Este capítulo aprofunda o mistério, reunindo o espectador em uma narrativa envolvente, onde cada detalhe adiciona um novo nível de suspense e medo ao mistério do enforcador. Underline, 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 underline. Capítulo 4. E a lenda se torna real, e a primeira vítima. A primeira vítima oficialmente registrada é uma história aterrorizante que ainda ecoa pela cidade. Maria era uma jovem trabalhadora, e seu hábito de voltar tarde para casa fazia dela um alvo vulnerável. Em uma noite de neblina, ela foi encontrada em uma das vielas mais sombras de Quito, divertidas por uma corda que pareciam ter saído diretamente de outra época, mas a expressão em seu rosto era de puro horror. Esse evento foi registrado pela polícia como suicídio, mas a população sabia que algo mais obscuro estava envolvido. Para os moradores, era evidente que aquela morte não tinha sido acidental. A partir de então, outros casos surgiram, com vítimas sendo descobertas da mesma maneira, sempre em vielas estreitas e sob situações misteriosas. A corda, sempre a mesma, era o sinal de que o enforcador havia agido novamente. Os detalhes das mortes eram meticulosamente semelhantes, fazendo com que a população vivesse com medo constante. Esse capítulo mergulha o espectador em um terror mais visceral, transformando a lenda em realidade e ampliando a sensação de insegurança e desconfiança entre os moradores da cidade. Esse início trágico e brutal serve para criar uma base sólida e realista para o mito do enforcador, consolidando sua presença no imaginário popular. Capítulo 5. A investigação paranormal e buscando o forçador. Quando a lenda do enforcador de Quito começou a se espalhar com intensidade, um grupo de pesquisadores paranormais resolveu entrar em ação para buscar respostas sobre esse mistério que aterrorizava a cidade. Eram especialistas em características sobrenaturais, conhecidos por enfrentar entidades e assombrações de locais sombrios pelo mundo. Munidos de câmeras de alta sensibilidade, gravadores de áudio potentes, sensores de movimento e equipamentos de coleta de campo eletromagnético, eles embarcaram em uma expedição que marcaria suas vidas para sempre. Quito durante a madrugada, no horário em que o forçador era mais ativo, na esperança de capturar evidências concretas de sua existência. O primeiro passo foi se preparar mentalmente para o que encontrariam. Antes mesmo de chegar ao local, o pesquisador relatou uma sensação estranha e opressiva, como se algo estivesse observando-os de longe. Ao pisar no chão de pedra das vielas antigas, o ar parecia se tornar mais pesado, carregado de uma energia que intimidava até mesmo os mais experientes. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelos passos próprios que ecoavam de forma perturbadora. O grupo começou a sentir uma presença invisível ao redor, como se fosse seguido, mas não havia ninguém visível. Esse clima tenso preparou o terreno para o que estava por vir, e a atmosfera sombria começou a mexer com os ânimos de todos. Enquanto avançavam lentamente pelas vielas, um dos investigadores captou um ruído estranho em seu gravador de áudio. Ao reproduzi-lo, percebi que era um som de corda arrastando, seguido por sussurros baixos e distantes, quase como se alguém estivesse murmurando uma prece. A tensão aumentou, e todos pararam em silêncio, com os olhos atentos à escuridão ao redor. Decidiram seguir o som da corda que parecia ecoar pelas paredes úmidas, mas, quanto mais se aproximavam, mais o ambiente parecia distorcido, como se o tempo estivesse se arrastando junto com eles. Foi então que um frio intenso e súbito tomou conta do local, um frio que nada tinha a ver com a temperatura normal da madrugada, já era gélido, penetrante e emanava um cheiro forte de terra úmida e podridão. Os sensores de campo eletromagnético começaram a piscar, diminuindo a presença de uma atividade fora do comum. Ao apontarem as câmeras para o beco mais escuro da viela, a equipe captou uma imagem distorcida de uma figura encapuzada, imóvel, observando-os. Não havia rosto visível, apenas uma silhueta negra com olhos vermelhos que brilhavam em um tom sinistro. A intimidade foi tão repentina e perturbadora que alguns dos pesquisadores sentiram um arrepio incontrolável, como se estivessem frente a frente com o próprio mal. Ao tentar se aproximar, a figura desapareceu em uma névoa espessa que se dissipou rapidamente, deixando um silêncio ainda mais profundo e assustador. O grupo decidiu então revisar o material gravado para entender o que havia sido apresentado.
No entanto, ao reproduzirem as imagens, notaram algo mais assustador, além da figura encapuzada. Captaram sugestões que ecoavam diretamente na gravação, palavras incompreensíveis, mas compartilhadas de um sentimento de ódio e desespero. Um dos sussurros parecia uma ameaça, enquanto o outro era mais melancólico, como se alguém estivesse implorando por justiça. Essas vozes reforçaram a crença de que o enforcador não era apenas uma figura mítica, mas uma entidade real que assombrava as viagens em busca de algo ou alguém. Naquele momento, os pesquisadores desenvolveram que seria mais seguro sair das viagens. Mas, enquanto caminhavam de volta, perceberam que o som da corda voltava a se aproximar, como se o enforcador não quisesse ali. Cada passo que davam, o que era mais alto, até que se tornava insuportável. Em um último momento de desespero, correram pelas vielas, tentando escapar da presença invisível e sufocante que os perseguia. Só ao saírem das viagens, já na luz fraca das ruas principais, consiga respirar com tranquilidade novamente, mas estavam marcados para sempre pela experiência. Este capítulo termina deixando o espectador em um estado de apreensão máxima, mostrando como a equipe se encontrou com o enforcador e com o terror que ele representa. A narrativa torna claro que a lenda não é apenas uma história contada para assustar, mas uma manifestação perturbadora e viva. O espectador ficou com uma dúvida perturbadora: será que o enforcador persegue apenas quem se atreve a desafiá-lo ou qualquer um que atravesse as viagens de Quito à noite? Capítulo 6 – O retorno dos investigadores – Consequências sobrenaturais. Quando os investigadores saíram das viagens de Quito, pensaram que o pesadelo havia acabado. Mas o que eles não sabiam é que aquele encontro com o enforcador marcaria suas vidas de forma irremediável, levando-os a questionar a própria sanidade e até mesmo a realidade. Nos dias que se seguiram, cada um dos membros da equipe começou a experimentar coisas inexplicáveis que os seguiram onde quer que fossem. De pedra. Esses sonhos eram tão reais que eles acordavam suando frio, sentindo uma presença ao seu lado, como se o enforcador os estivesse observando até mesmo em seus momentos mais íntimos. Mas não parou por aí. Estranhas ocorrências ocorreram em suas casas. Portas se abriam e fechavam em sigilo, objetos desapareciam e reapareciam em locais diferentes, e sombras fugazes podiam ser vistas pelo canto dos olhos. Uma das investigadoras relatou que, em uma madrugada, acordou com uma sensação sufocante e, ao abrir os olhos, viu uma figura encapuzada ao pé de sua cama. Ela falou do olhar sombrio do enforcador, seus olhos vermelhos brilhando no escuro, e o som distante da corda como um eco de uma sentença de morte. Paralisada pelo medo, sentindo-se incapaz de gritar, movendo apenas os olhos enquanto aquela entidade parecia se aproximar lentamente, até que finalmente desapareceu. Ao amanhecer, ela encontrou marcas de dedos em seu pescoço, como se tivessem sido impostas em seus próprios sonhos. Para outro investigador, os sinais foram ainda mais perturbadores. Ele começou a receber telefonemas no meio da noite, onde ouvia apenas o som de uma corda se arrastando e um sussurro abafado. Em uma ocasião, o telefone tocou repetidas vezes, e ao atender, ele escutou uma voz que dizia: "Você não deveria ter me procurado." Era como se o enforcador estivesse determinado a perseguir todos que ousaram desafiá-lo naquela noite, lembrando-os de que suas ações têm consequências. Esse investigador tentou ignorar as ligações, mas cada tentativa parecia enfurecer ainda mais a entidade. Em uma noite, quando finalmente decidiu não atender, acordou para encontrar uma corda amarrada no batente de sua porta, como uma lembrança sinistra do que enfrentará nas vielas de Quito. A situação logo se tornou insustentável para a equipe, que decidiu se reunir para discutir os eventos. Em um encontro tenso, todos compartilharam as experiências que adquiriram vividamente desde que saíram de Quito. A expressão de colapso era visível em seus rostos ao perceberem que não estavam sozinhos e que algo realmente sobrenatural estava afetando suas vidas. Contudo, junto com o colapso, veio o terror. Se o enforcador conseguisse alcançar cada um deles à distância, quem poderia garantir que a situação não pioraria? Em uma tentativa desesperada de encontrar uma solução, decidimos buscar orientação de um especialista em entidades sobrenaturais, um meio conhecido por realizar rituais de exorcismo e por ajudar almas perdidas a encontrar a paz. O meio, ao ouvir os relatos, ficou alarmado.
Ele explicou que ao desafiar uma entidade com um histórico tão violento, o pesquisador havia criado involuntariamente uma ligação com ela, e que essa entidade estava decidida a atormentá-los até que criaram algo para reparar o erro. Segundo o médium, o enforcador de Quito não era uma simples lenda, mas o espírito atormentado de um homem injustamente condenado, uma alma furiosa que vagava por vingança e justiça. Para a entidade, cada um dos pesquisadores representava uma ameaça, e ele não descansava até que eles registrassem sua dor e fizessem algo para aliviar seu sofrimento. Desesperados e recebidos, o pesquisador concordou em realizar um ritual de perdão no mesmo local onde foi capturado como primeiras evidências do enforcador. O meio os instruiu a levar ofertas e objetos que simbolizam paz e reconciliação, itens que poderiam ajudar a apaziguar o espírito. Quando voltamos às viagens de Quito, a sensação de medo era ainda mais intensa do que na primeira vez. Ao iniciarem o ritual, os pesquisadores sentiram a presença do enforcador cada vez mais próxima, como se ele estivesse ali observando, aguardando o desfecho. Durante o ritual, o médium recitou preces antigas e queimou ervas sagradas, enquanto os investigadores pediam desculpas por terem desafiado o espírito e imploravam por perdão. Quando o ritual estava prestes a terminar, uma brisa gélida tomou conta do local, e eles ouviram, em uníssono, o som da corda se arrastando mais uma vez. Mas, desta vez, o som pareceu mais distante, como se estivesse se dissipando. O médium então declarou que o enforcador estava aceitando a oferta, permitindo que o pesquisador saísse do local em paz. Após essa experiência intensa, as manifestações em suas casas cessaram gradualmente. As noites voltaram ao normal, e os pesadelos se tornaram menos frequentes, até que desapareceram completamente. Porém, o encontro deixou marcas profundas em todos. Cada um deles sabia que o enforcador de Quito não era apenas uma história de terror, mas uma alma atormentada com um passado trágico, um espírito que continuaria a rondar as viagens de Quito, mas que, agora, tinha algum tipo de paz temporária, ou talvez apenas tivesse encontrado outras pessoas para punir. Esse capítulo termina com uma nota de mistério e de alerta. Mesmo após o ritual, o medo permanece. Será que o enforcador estará realmente em paz? Ou ele estará apenas esperando por novas vítimas que ousarão explorar seu território proibido? O enforcador de Quito não é apenas uma lenda, mas parte do folclore urbano da cidade. Suas aparições são vistas como um lembrete do quanto o passado e as forças misteriosas podem influenciar o presente. Será que ele ainda vaga pelas vielas escuras de Quito, esperando por sua próxima vítima?